Olá, estamos aqui mais uma vez num podcast, o TelMediaCast. É um prazer nosso, toda semana subimos com uma entrevista nova. Está tudo gravado aí. Se você está escutando ao vivo ou vendo pela primeira vez esse podcast, você pode entrar aí no TelMedia e nos ver de novo. Temos sempre o entrevistado, alguém falando conosco. Eu tenho alguns companheiros que estão comigo nas entrevistas. Hoje, ao contrário, eu estou sozinho aqui, sozinho em termos, né? Mas eu tenho dois convidados. E o assunto é interessante, um assunto que eu lembre das minhas conduções aqui. Só falamos um pouquinho uma vez sobre alguma coisa sobre esporte, mas vamos falar sobre isso. O tema hoje é esporte. Então, afinal de contas, no ano de Olimpíadas, né? Eu não sei quando você está escutando essa gravação. A gravação fica no ar, de repente daqui a 10 anos. Mas enfim, nós estamos no ano de Olimpíadas e esse assunto é um assunto recorrente de um trabalho, um ministério antigo que nós evangélicos conhecemos e nós vamos esclarecer um pouquinho. Mas eu não vou falar nada agora, você espera um pouquinho, a gente tem uma vinheta, já nós voltamos aí e continuamos esse nosso papo. Não vai embora, não. Viu? Foi rápido? Então, vou falar uma coisa para vocês. Década de 70. Acho que os dois não tinham nascido ainda. A gente vai começando a ficar velho, vai ficando negócio, ficando meio complicado, né? Década de 70. Eu frequentava muito Palavra da Vida. E Palavra da Vida, não sei se vocês já ouviram falar, já tiveram lá, enfim, não importa. Aí tem os quartos dos acampantes e tem um conselheiro. E um conselheiro do meu quarto, ele tinha por apelido Johnny, a gente chamava ele de Johnny. Aí o Johnny, depois que de um tempo, eu fiquei sabendo que tinha começado atrás de Cristo. Eu falei, ai, que legal. E o Johnny estava envolvido nos inícios. Eu nem sei o nome dele, a gente chamava ele de Johnny. Ele era meu conselheiro, né? Um cara muito legal, não sei mais onde anda, se tem contato. Johnny e hoje Mandril. Mandril, exatamente ele. E aí eu tô com dois aqui representando atletas de Cristo. Ou já trabalharam, já tiveram à frente. E essa é uma das perguntas que eu quero saber. Depois vocês me dão notícia do Johnny, porque eu gostaria até de encontrar com ele para lembrar lá 72, 73, 74. Faz tempo que ele foi meu conselheiro. Porque na época você também que está me escutando deve ter ouvido falar já de Alex Dias Ribeiro, você deve ter escutado falar de João Leite, eram os nomes na época que apareciam mais, né? E tinha as piadinhas que se fazia com o atleta de Cristo, ele ora, mas se tiver atleta de Cristo no outro time, quem que vai ganhar? Só vai dar empate. Tinha umas brincadeiras que faziam, mas é um ministério muito interessante. Aí, para minha grata alegria, nós temos essa oportunidade de conversar com duas pessoas envolvidas. Eu nem vou falar agora, eu tenho o nome, tá tudo feitinho aqui, separado, mas eu gostaria que vocês se apresentassem um pouquinho, falando de vocês, do envolvimento, e depois nós vamos conversar sobre o que está sendo feito hoje, o que pode ser feito, e as histórias que envolvem esse ano, que é um ano também de competições e de esporte, né? Que nós estamos aí envolvidos com a questão dos preparativos para os Jogos Olímpicos lá em Paris. Como nós somos cavaleiros, primeiro que vai falar vai ser a dama. Então vamos começar. Já vou falar, Lídia? Não, mas vai, fala. Lídia. Porque daí se eu começar a falar o nome de vocês, não vai ter graça. Conta um pouquinho. Eu sou a Lídia Dutra. Trabalhei há uns tempo atrás na presidência, quando o pastor Marcos Grava Vasconcelos foi presidente dos Atletas de Cristo. Então, eu assessorava, eu era assistente dele na diretoria, né? Trabalhei mais especificamente com ele. E, então, eu sempre gostei muito de esporte. E agora estou trabalhei, né, com os Atletas de Cristo e ainda atualmente tenho feito alguns trabalhos com atletas de Cristo, mas mais na parte administrativa mesmo, né? E depois eu falo um pouquinho mais sobre atletas de Cristo. Não é um trabalho voluntário que você faz outro serviço e você faz isso. Você está integralmente envolvida com o trabalho dos atletas de Cristo, é isso? Não, é um trabalho voluntário mesmo. É mesmo? O que eu fiz foi um trabalho voluntário. E como é que você aguenta, filha? Então, o meu trabalho mesmo, eu faço diagramação, prestadora de serviço para a editora presbiteriana. Ah, tá bom. E aí eu faço voluntariamente, eu fiz esse trabalho, né, com os Atletas de Cristo, e também sou diretora administrativa de uma ONG, Conexão Voluntários em Campo, que também faz viagens
transculturais em parceria com os Atletas de Cristo também em alguns eventos. Mas né? no foco de esportes. Foco Ou de outras esporte. coisas também, não é? A Conexão Voluntários em Campo tem, no caso, em foco em esporte, em eventos esportivos. Trabalhamos também em países para levar ajuda humanitária e países fechados para o Evangelho também, que tem algumas oportunidades que atletas de Cristo só conseguem entrar no país por causa do esporte. Eu conheci alguns missionários que são esportistas e certos países que é proibido totalmente a entrada, eles podem fazer o trabalho treinando futebol, enfim, às vezes jogando também, mas muitas vezes trabalhando na área de organização de esporte e tudo. Sim. É mais ou menos isso que você está falando. Sim, o Luvian pode contar um pouquinho mais sobre isso, que ele participou de algumas viagens em país fechado para o Evangelho mesmo, né, Luvian? Então agora já começou a falar, porque eu falei seu nome primeiro, ela já falou Luvian, então agora sua vez, Luvian, se apresente. E você já contou um pouquinho de história aí para trás, e até de liderança no Atletas de Cristo. Vai, como é que aconteceu isso? Bom, meu nome é Lovian Henrique, nome mesmo, não é apelido, né? Lovian. Eu costumo brincar, né? Se você tem alguma dificuldade de falar esse nome, eu brinco, eu falo, então, Love, simplesmente Love, não importa Love, né? Pronto, Se você tá tem aí, alguma tá dificuldade, bom, você pode me chamar de Love, enfim. Atualmente sou ministro do esporte da Conexão Primeira Batista, a Primeira Igreja Batista de Santo André. Também apresento um programa na Rádio Transmundial, o programa Atletas no Ar. E também vou contar um pouquinho sobre essa estratégia que é o Centro Integrado de Saúde do Atleta, que é uma empresa missionária, onde eu consigo aí entrar em alguns países fechados, né? Por conta dessa questão, nós sabemos que o confessional limita. Então, de uma forma não confessional, porém intencional, nós conseguimos aí entrar nesses países fechados. Tá bom. Mas quantos anos você está trabalhando com isso? Você falou que você se converteu para o Ministério dos Atletas de Cristo? Isso, fui alcançado pelo Ministério dos Atletas de Cristo. Não é de família cristã, evangélica, essas coisas, não? Fui jogador de futsal. Opa. E aí eu tive o privilégio ali de jogar com alguns atletas cristãos. E ali eu via o diferencial, né? Porque eu lembro que nessa época eu era católico não praticante, né? E todos os anos eu ia até a Aparecida do Norte e lá na Sala das Promessas eu levava uma camisa do clube em que eu estava jogando. E pela convivência com esses atletas cristãos eu percebi que eles não precisavam disso. E eu quis saber um pouco mais. Foi então que eu, na época, mandei um e-mail para Atletas de Cristo. Recebi uma resposta na época ele era coordenador de grupos locais, pastor Denilson Bis, isso em 2002. E aí eu fui conhecer um pouquinho, fui alcançado. E aí tive o privilégio de liderar um grupo local em Santo André, depois assumi a coordenação de grupos locais, depois a direção executiva da missão. Mas tem muita história aí. Então, porque eu lembro que foi muito impactante quando começou a história dos Atletas de Cristo. E especialmente o testemunho desses dois que eu estou comentando. Bom, o Alex Dias Ribeiro escrevia, Jesus salva o carro dele estava lá com aquele... Não era um adesivinho assim num cantinho, o negócio era marcante, então não tinha como você escapar dessa história. O João Leite dava um testemunho, até onde eu conheço, não é meu time, né? Era Atlético Mineiro que jogava e tal, naquela época tudo, mas era impressionante a questão do testemunho dos dois, e claro que tinha outros, mas eram os dois que surgiram no começo, na organização, e como eu falei do Johnny, né, que foi... Eu tive contato por causa de Palavra da Vida, ficamos uma semana junto, bateu muito papo, mas ele ainda não tinha falado para mim que trabalharia nessa área. Nós tínhamos ali alguns atletas lá na Palavra da Vida, pessoas que frequentavam lá, mas que jogavam muito bem basquete, eu lembro do Miltinho, do Luizinho, tinha um monte de gente assim, mas isso é muito tempo atrás, né? E o Johnny depois me falou isso, que ele tinha se envolvido nessa... Não me lembro nem se foi no São Paulo, não lembro mais onde foi que ele começou a ter uma abertura para trabalhar com Atletas de Cristo, né?
Então eu fiquei muito contente de saber que Atletas de Cristo existem, estão trabalhando, estão atuando e fazendo algumas coisas especiais nessa preparação toda da área geral do esporte, né? Então, se é para falar de Olimpíada, acho que quem vai falar mais vai ser a Lídia, talvez não, talvez Louvinha mesmo, mas enfim, conta essa história. Deixa eu falar uma coisa. Muitos anos eu vejo, assim, esporte, eu gosto de ver algumas coisas de esporte de todo lado, e começou a me chamar a atenção já há muito tempo, faz muito tempo mesmo, um tal de John 3,16, uma plaquinha assim. Eu via em jogo de futebol americano, basquete, volta e meia estava lá uma plaquinha. Eu falo, não é possível, João 3,16, será que é só coincidência? Então parecia que alguém ia para os estádios, lá nos Estados Unidos especialmente, eu estou falando, era inglês, vi em Olimpíada, vi em Copa do Mundo, e uma plaquinha que alguém que senta na beira do gramado não, na arquibancada, mas sim, e colocava, a câmera passava, estava lá, João 3,16. Tem alguma coisa a ver? Vocês sabem disso? Sabem o que é essa história? Ou não conhecem essa história? Ela até, um jogador de futebol americano também, ele foi alcançado por meio dessa estratégia, né? Olha, rapaz. Tanto é que nas finais, eu não vou me recordar agora o ano, mas ele escrevia, né? No João próprio 3,16, né? Mas então era uma missão ou era alguém? O que foi que você sabe a história de quando surgiu isso? Assim, hoje nós não conseguimos assim dizer Identificar. exatamente quem era, mas é fruto dessa linguagem universal do esporte, dessa forma de anunciar o evangelho por meio do esporte. Num contexto cultural americano, que o pessoal conhece Bíblia, ou já ouviu falar em Bíblia, foi criado na igreja, mesmo que não frequente mais a igreja, lê assim, numa arquibancada João 3,16, ele sabe que está falando da Bíblia, porque eu lembro muito disso, porque não estava escrito Bíblia Sagrada, não estava o versículo, estava lá só escrito John, né, em inglês, e claro que eu estou falando em português, mas 3,16, fala, não é coincidência, não. Isso aí o cara está falando, alguém, pega a tua Bíblia e dá uma lida no que está escrito lá, e todos nós conhecemos o texto, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, né? Mas aquela é uma sacada muito legal, né? São estratégias que, assim como o próprio João Leite, que presenteava o seu adversário com uma Bíblia, o próprio Alex com Jesus Salva. Então, isso, a gente não tem como mensurar o que isso gerou e ainda... É capaz de ter coisa que só vai descobrir lá no céu, né? Sim. A gente só vai saber lá na presença do Senhor, né? Isso é muito legal. Mas e daí? Vamos lá, Olimpíada, como é que funciona? Você falou que já teve em Jogos Pan-Americanos. Sim, já teve. No Jogos Pan-Americanos eu fui no México, depois eu fui para Londres, nas Olimpíadas, trabalhei no Rio de Janeiro, nas Olimpíadas. Você que trabalhou no Rio de Janeiro também, Lovinha? Nas Paralimpíadas. Nas Paralimpíadas. Eu fui nas Olimpíadas, eu fui também para o Peru, para o Canadá, no Pan-Americano, e aí eu fui para o Chile, e agora eu estou indo para Paralimpíadas, eu estou indo. Como é que é essa atuação? Como é que é? Vocês ficam lá, vocês ficam no meio dos alojamentos, vocês ficam fora, aparece? Como é que funciona isso? Então, tem algumas vezes nesses eventos que a gente consegue entrar com capelães, só que nós vamos com uma equipe, aí os capelães vão até a Vila Olímpica, lá para poder falar com os atletas, e as outras pessoas que não são ligadas, são todos voluntários, aproveitamos a oportunidade para estar falando do amor de Jesus para tantas denominações, para tantos países, né, que estão lá. Isso está falando aqui, mancada, não é só uma coisa com atletas, vocês estão no meio do ambiente de tudo. Claro, isso. Atleta também, mas estão lá no meio. Isso, né? Às vezes a gente consegue entrar e a gente fala com o público, e é diferente também do capelão, que ele já é direto com o atleta. Mas nós também falamos, às vezes, na arquibancada e também fora nas zonas, né? Tá. Nas fanzones, né, que tem. Nós evangelizamos também as pessoas quando está entrando, está lá sentado, e a gente aproveita e fala de Jesus. E a gente faz mais o evangelismo pessoal. A gente também trabalha com
com crianças, ajudamos também os missionários locais do país para estar ajudando a igreja, a comunidade, alguma coisa que ele queira, e também nós aproveitamos e vamos em frente as fanzones, os locais que estão tendo as competições. E aí nós trabalhamos com crianças, com kids games, que são brincadeiras de crianças, voltadas à linguagem do esporte, tudo voltado para o evangelismo também, tanto as crianças, essas brincadeiras, e também fazemos o evangelismo pessoal e o cuidado com a mulher também. Vamos lá, eu gosto de esporte, eu comprei o ingresso, estou indo para as Olimpíadas. Aí eu estou escutando esse programa de rádio, ou no vídeo, seja o que for. Daí eu falo, que legal, e eu gosto de falar de Jesus e tal. Aí eu posso fazer um contato com a Atletas de Cristo e falar, eu vou estar na arquibancada, posso cooperar de alguma maneira? Pode fazer isso? Não tenho nada a ver com o ministério hoje, não conheço, não estou envolvido, mas eu sou um crente e vou lá e será que eu posso ajudar de alguma maneira? Pode fazer um contato com atletas para dizer? Estou Então, lá se de repente ele está lá até no país assistindo e às vezes não vai assistir todos os jogos, mas está lá também, pode entrar em contato com a gente, já que está lá, e pode estar nos ajudando, apoiando também para falar de Jesus, né? Se tiver tudo voluntário. Certo, não, claro, tudo voluntariamente. Voluntário, a gente faz esse trabalho, só que aí a gente não está indo como Atletas de Cristo, é como Conexão Voluntários em Campo, que a gente que organiza essas viagens e tem parceria com os atletas. Às vezes vão com os atletas com a gente, né? Então... que legal. Agora você falou que você foi capelão. Isso. O que um capelão faz? Você tem uma capelinha, você dirige culto lá e tal? Muitas pessoas não têm esse conhecimento. Primeiro que a capelania esportiva, o capelão, ele é reconhecido oficialmente pelo COI, Comitê Olímpico Internacional, e pelo Paralímpico, né? Então isso é oficial. E em toda a vila, tanto olímpica quanto paralímpica, existe o centro interreligioso. Ou seja, no caso em específico no Rio, onde eu fui o capelão, nas Paralimpíadas, então nós dividíamos salas. Então cada sala... Você tem Islã, você tem, claro, o cristianismo, protestante, cristianismo católico, sei lá, qualquer coisa, tem os capelães variados. Então existe o centro interreligioso para que os atletas possam ter ali o seu momento. Lá nós tivemos casamento. É mesmo? Nós tivemos ali que legal. Cultos e uma série de outras ações envolvendo a capelania. E aí é dirigido para atleta ou algum espectador também? Só atleta, porque a vila fica dentro da vila. Dentro da vila. Como é restrito, então somente para os atletas. Por isso que são mais os capelães que têm acesso a essa modalidade, a vila. Não pode qualquer um chegar lá. Uma espécie, eu penso que eu ouvi falar, uma espécie de zona mista, não tem? Que o atleta pode sair porque tem lá, sei lá, uma lanchonete. Isso existe. Eles chamam de zona internacional. Nessa zona internacional, é interessante que ali você tem os Correios, você tem ali o McDonald's, você tem ali lojas de souvenir. Certo. Como se fosse uma cidade, o centro, isso. Ali você tem também para lavar as roupas, como se fosse um centro ali, que é essa zona internacional, que às vezes é liberada para que os atletas possam levar ali parentes, mas apenas até a zona internacional. Depois, na vila mesmo, o acesso é restrito. Porque o atleta, ele tá com a família, foi lá a esposa, foi o marido, foi o filho e tal, não pode ficar dentro do Vila Olímpica, só ficam os atletas, mas ele tem um momento que ele pode encontrar com a família dele lá. Eu sei que é intenso, né? Porque o cara tem treinamento, ele não vai lá só amanhã, às tantas horas, minha corrida, eu vou lá. Não, ele tem treinamento, tem uma programação, tem alimentação específica, aquelas coisas, mas tem um momento em que ele pode estar nessa zona mista, vamos dizer, porque fanzone na minha cabeça dá a ideia de um lugar que é mesmo para os espectadores, não cabe no estádio, daí fica lá, pelo menos foi a ideia que a Copa do Mundo trouxe para nós, né? Tinha uma fanzone, não sei onde lá, era no Engabaú e tal, as pessoas iam até distante dos estádios, mas aí então tem esse momento também. E aí, é angústia?
tristeza, medo. Ali nós tivemos várias experiências assim, né, com atletas que estão ali. Eu tive uma experiência muito jóia assim, com um atleta guia. Guia é o cara que corre do lado do cego, por exemplo, porque Isso. tem que mostrar o caminho. Se é que alguém está escutando não sabe o que é atleta. Do atletismo. Esse atleta guia, ele foi convocado para ser reserva. Ele chegou lá já meio que com as malas prontas para ir embora. Ele disse: Lovian, eu não sei o que eu estou fazendo aqui. Eu estou com uma angústia tremenda e eu pensei que eu iria vir para ter uma oportunidade. É brasileiro? Brasileiro. Wendel Silva. Mais conhecido no meio ali como Pirulito. E chegando lá, ele disse: Lovian, eu tô indo embora agora. Eu falei: não, carinhosamente, né? A gente chama ele de Pirulito. Não, Pirulito. Eu falei: eu vim aqui para desabafar, para te dizer que eu tô pegando minhas coisas e tô indo embora. Eu falei: não, Pirulito, vamos orar, vamos colocar aí diante do Senhor. E aí oramos. E ele saiu de lá impactado e naquela noite o atleta que era o titular teve uma lesão. Tá, vocês não oraram pro cara ter uma lesão. Não, pelo por contrário. Favor. Ouvintes, por favor, por favor. Pelo contrário. E aí ele foi guiar esse atleta e acabaram sendo ali medalhistas. Que beleza. E aí no final ali ele disse: olha, Lovian, agora eu entendi o propósito de Deus com relação a isso. Glória a Deus por esse momento. E aquele que se lesionou teve a oportunidade de voltar e também ser medalhista. Ainda teve? Sim. Tá, entendi. Então, assim, experiências, né? Outras, uma atleta que já tinha decidido por tirar a sua própria vida, né? Uma atleta da Holanda, que nós também tivemos ali o cuidado. Então, assim, são muitas experiências, né? E as pessoas querem conhecer. E nós ficávamos ali do lado, nós dividíamos com o catolicismo e ficamos ao lado do hinduísmo e em frente do islamismo. Então, assim, era bem interessante assim, essa convivência. Os atletas queriam conhecer essa questão do cristão protestante, como pode a mesma religião ser dividida. Então, foi muito jóia, assim, esse tempo. Porque a gente sabe que o atleta de alto rendimento, ele é intenso, né? A vida para ele é intensa, treinamento e restrições e dieta e objetivos e, sei lá, tem metas. Hoje eu tenho que estar em tal ponto. A gente lê, né? Eu não sou atleta. Quem já me viu assim, pessoalmente sabe que eu não sou atleta mesmo, né? Mas a verdade, a gente lê, sabe que a coisa então é uma pressão tremenda, né? O esporte de alto rendimento, ele não é saudável. Né? O esporte é saúde, mas o de alto rendimento realmente ele não é saudável. Eu fiquei impressionado, eu sei que não tem propriamente a ver com isso, mas tem a ver com isso. Alguém, há muitos anos atrás, quando eu escutei falar o cara que é maratonista, que ele dizia que até os 20 quilômetros, parece que ele ainda tinha consciência do que estava fazendo. A partir dos 20 era só dor. Eu fiquei, rapaz, porque deve ser isso alguma coisa, né? Um cara que está lá para competir, para conquistar alguma coisa, né? E alguém disse até acho que era o 20º quilômetro, tudo bem, daí são 40, né? Diz que o resto era só dor até chegar lá no final. E aí a gente lembra daquela figura lá acho que era a Suíça, né? Lá nas Olimpíadas do Canadá, que ela chega completamente deformada, né? Por causa de, sei lá, se ácido láctico, sei lá o que ela estava completamente deformada, mas ela tinha que cruzar, né? E foi aplaudida de pé por causa daquilo, mas não é fácil, né? Não. Pressão de técnico, da própria equipe, a nação, dependendo da pessoa. Tem nações, né? Lembra de um nadador, acho que foi um jogo pan-americano, acho, um nadador que foi o último, ele nadava pessimamente, acho que era da Guiana, não lembro, mas o cara acabou tudo e sim, ele continuou nadando, ele tinha que completar aquele alvo, não tinha como a outra, só que ele nadava mal, nadava que nem eu nado, né? Então, sem nenhum estilo, mas ele estava lá, ele estava representando o país, é complicado, e aí você tem esse tipo de angústia, esse sim, tipo de problema para tratar, para receber, né? Interessante isso. A equipe que está indo você falou que ainda não está definido. Isso.
Você está candidato como capelão ou não? Assim, o que depende também é essa questão da capelania em específico. Os atletas. Né? Então, eu só tive esse acesso, essa facilidade, porque nós costumamos dizer que há essa tripartite, até mesmo da missão Atletas de Cristo, que é o alcance, o discipulado e o pastoreio de atletas. Então, eles são alcançados, assim como eu fui pela missão Atletas de Cristo, estão nesse processo de discipulado. E é nesse processo de discipulado que, quando eles vão para essas competições, é onde nós temos a oportunidade de entrar aonde... Eles declaram, eu preciso de um acompanhamento ou qualquer coisa parecida, eu sou protestante, eu sou isso, aquilo, e aí pede que tenha... E foi exatamente assim que eu consegui, né? Porque como eu já discipulava ali alguns atletas, principalmente do atletismo, então eles têm esse poder de dizer, olha, eu quero ter o acompanhamento aqui. Entendi. Então, é uma das estratégias também. É como capelania militar, eu sei, porque daí, sim, mas se lá no quartel não tem um evangélico, não tem um capelão evangélico. A partir de X soldados, você consegue um acesso para um capelão militar cristão e protestante. Senão, não consegue um capelão militar, a maioria é católico. Sim. Então, não é questão de... não, nós estamos discriminando. Assim, não tem soldado aqui evangélico, então acabou, não pode entrar. É mais ou menos isso que você está me falando que acontece também, né? Mas vamos falar mais de Atletas de Cristo. Como eu falei, faz muito tempo que eu não escuto. Eu tinha adesivo do Atletas de Cristo. Menino, eu lembro que eu tinha adesivo. Então, tinha as coisas assim. O que é hoje? Só uma notícia. Você falou que você conhece o Johnny ou conheceu o Johnny? Sim, Johnny, assim, eu lembro que na época até que eu liderei os grupos locais, ele era líder lá do grupo de Goiânia. Ele tá lá ainda, ele teve aí 2 AVCs. É mesmo? Mas tá firme e forte. Tá aí num período sabático também na Missão Atletas de Cristo, mas continua lá. Ele é pastor hoje? Porque na época do Palavra da Vida ele não era pastor, ele estava com a gente. Ele assim, auxilia o pastor lá da Igreja Batista, onde ocorre ali o grupo local de Goiânia. E agora, por conta disso, ele está, né, nesse tempo sabático, aí, cuidando da saúde, mas assim, uma referência, principalmente para os atletas que hoje ele sai da Palavra da Vida e vai para Santos, lá na Igreja Batista Central em Santos, faz um trabalho, assim, existem fotos, né, ele com o Neymar, Gabigol, Diego, atletas do Santos da base. Então, ele fez todo aquele trabalho para que hoje a Santos também, em questões de grupo local, seja uma referência para a missão. Então, eu brinco, eu falo que ele é um dos dinossauros. Né? É mesmo, eu sei porque eu estava lá. Eu vi o dinossauro. Eu não era muito mais novo que ele, mas não era mais novo que ele, sim, mas ele não era muito mais velho que eu. Pronto, assim fica melhor a história. E gostava muito dele. Ô, Johnny, se você estiver escutando esse programa aqui, que é Fernando Hamilton, você não vai lembrar, você não tem obrigação de lembrar. Era muita gente no quarto, mas eu lembro bem de você, viu, cara? É muito bom. E um abraço para você, se é que você está escutando esse programa. Mas vamos lá, você parece que tem dados aí dos atletas, quase falei vencedores por Cristo. Você tem dados aí dos atletas de Cristo hoje. O que você me fala? Quantas sedes? Como é que está isso? Que trabalho é esse? O que é feito hoje? E quais são as áreas de atuação? O Lobé já falou um pouquinho para a gente que hoje tem um trabalho, as igrejas estão desenvolvendo isso. Então, não necessariamente parceria com atletas, não é oposição, não é competição, mas elas têm o seu ministério lá dentro. Como é que está os atletas de Cristo hoje, Lídia? Você falou que fazia tempo que você não ouvia falar sobre atletas de Cristo, que vergonha, né? Vocês me desculpem, tá? Mas tá? Não, mas Atletas de Cristo, esse ano, completou 40 anos em fevereiro. Ele nasceu oficialmente em 1984. Tá. Hoje ele está como atual presidente, o irmão Marcelo Lipatin, de Curitiba. Ele é um jogador profissional. E hoje o vice-presidente é o pastor Marcos Grava. Ele está atualmente hoje pastoreando a primeira igreja batista de Santo André. Grava era o sobrenome de um Joaquim médico. Grava. Joaquim Grava. É parente? São parentes. Tá. E aí o Grava, ele era o anterior presidente, o Marcos Grava que era o presidente. Então hoje ele está como vice-presidente. E o Atletas de Cristo hoje tem também
um diretor executivo, que é o Rodrigo Zulani. Ele também foi um ex-jogador e ele também foi missionário na Itália, né? Lá, usando a linguagem do esporte, ele foi também lá missionário. Ele foi como atleta para a Itália e daí E aí assumiu essa função, né? ele ficou como missionário também na Itália. E hoje ele está aqui no Brasil, ele é o diretor executivo, né, de Atletas de Cristo. E aqui no Brasil, a missão do Atleta de Cristo, ele tem como alcançar o atleta para que, através do atleta, alcançar mais pessoas no mundo através da linguagem universal do esporte, né? Então, a gente consegue alcançar o atleta e, através disso, do atleta alcançar mais pessoas na linguagem do esporte. E evangelizando também atletas e treinadores, né? Para poder estar alcançando, conseguindo falar com mais pessoas, né? Nesse mundo que tanto precisa ouvir falar de Jesus, né? E também a DC é uma sigla que a gente usa, né, de Atletas de Cristo, né? Ele está um pouco fora das mídias por conta de uma certa forma de perseguição, Entendi. né? Por causa de algumas organizações, como a CBF e a FIFA, né? Que às vezes eles barram um pouquinho, né? O atleta de estar falando, divulgando sobre que é evangélico, que faz parte, né? Que tem Jesus como seu Salvador. Então, eles não podem falar um pouco do testemunho, né, os atletas, né? Então, é uma certa perseguição. Mas, diante disso, Atletas de Cristo continua ativo. Hoje está mais especificamente nas igrejas, com os grupos locais, né? Eles têm os grupos locais, as igrejas têm trabalhado muito na parte de esporte. E tem alcançado muitas pessoas, né? Muitas pessoas mesmo, hoje em dia, para falar de Jesus através da linguagem universal do esporte, né? A gente escuta falar de alguns, especialmente jogador de futebol, né? O futebol, é o esporte no Brasil que chama mais atenção. Sim. Tem muita coisa boa em vôlei, em várias outras áreas também, a gente sabe disso, né? Mas a gente, especialmente jogador de futebol, e aí de vez em quando tem um ou outro atleta cristão, ou crente, ou evangélico, ou seja lá o termo que for, que se destaca, e aí quando se destaca em todos os sentidos, né? O pessoal lembra, o cara ganha muito dinheiro, tá? Muito dinheiro. Eu lembro de piadinha com o Neymar, será que ele dá o dízimo na Igreja Batista de Santos? Dízimo mesmo? Ou ele dá uma oferta e fala que é dízimo, né? Nós sabemos que é dízimo, né? Então, vem aquelas brincadeiras, deboche, enfim, as coisas todas. Mas a gente sabe que 90%, 95% dos atletas, eles passam imensas dificuldades. Jogador de futebol, um dia alguém falou, a média de salário, R$1.000, R$1.500, R$2.000, é uma ajuda de custo. E naturalmente, claro que tem objetivos, tem gente que se destaca porque tem qualidade para isso, outros qualidade média, enfim, tem tudo isso, mas é uma gama muito grande, né? É muita gente, né? Não, te lembrar do Hendrick hoje, né? Que a gente sabe que é um jovenzinho e que 17 anos, 16 anos, que é crente, né? E tal. Ou o Daniel, né? Que é nadador paraolímpico. Acho que ele aposentou já. Aposentou. Né? Porque também quantas Paralimpíadas que eu escutava falar do Daniel ganhando medalha, 1, 2, 3, de 4 em 4 anos, então é muito tempo de carreira já que ele tem, né? Ou um ou outro, a gente escuta algum destaque, mas é uma coisa que deve ser um trabalho bastante grande mesmo, né? Vocês têm alguma coisa perto de estatística de quantos atletas estão envolvidos com Atletas de Cristo? Quantos competidores estão envolvidos? Eu sei que Atleta de Cristo ele tem alcançado muitos atletas. Através de do Atleta de Cristo, ele tem conseguido levar muitos atletas nesses grupos locais que tem fortalecido, né? Hoje nós temos 80 grupos locais no Brasil e nós temos também 4 grupos fora do país, aqui na América Latina, né? E não só na América Latina, mas tem 4 grupos para fora do país, que no Peru, Alemanha, Japão
e Portugal. Porque Atletas de Cristo foi uma missão que começou no Brasil, né? Sim. Não era uma missão estrangeira que tinha lá não sei onde, e daí veio abrir. Essa coisa foi ideia daquela turminha inicial mesmo que eu tô falando aí, né? Sim. Os primeiros atletas, é isso mesmo? Sim, é Mas isso então mesmo. ela alcança fora do país também. Tem esses 4 grupos no Peru, na Alemanha, no Japão, em Portugal. E a gente está conseguindo também organizar os grupos também em alguns países da América Latina, né? Então, mais oficialmente, ele tem 80 grupos aqui no Brasil, mais 4 fora, nesses 4 países que eu falei. E tem alguns já começando na América Latina, como Argentina, no Chile, e tantos outros da América Latina. E você então, tem informações, alcançado. tem todo o estado? Tem? Você não sabe se tem algum estado que não é alcançado por Atletas de Cristo? Dos 80 grupos, será que pegam tudo? Não, você falou que não já trabalhou na sabe presidência. dizer, Luvian? Você sabe? Você sabe dizer? Em todo o estado, ainda não, né? Você Tá. pode acessar o site da missão, lá tem vai ter informação. o link Sim. grupos locais, tem o mapa, e ali tem todas as tem. localizações dos grupos locais. Porque a missão Atletas de Cristo, ela nasce de um grupo local, né? De uma reunião ali onde João Leite, Baltazar... Pronto. Era o centroavante de Cristo. Isso. Eu lembrei do goleiro, mas não estava lembrando do centroavante. É Baltazar, isso mesmo. E Lembrou o nome dele. E o Baltazar. nome vem pela esposa do João Leite, Eliana Leite, que foi jogadora de vôlei. E aí eles estavam nessa, poxa, mas e o nome, né? E aí a Eliana diz, Atletas de Cristo. E aí surge a missão Atletas de Cristo de uma reunião. E os grupos locais são a coluna vertebral da missão, né? Então, eu fui alcançado por um grupo local. Que legal. Então, essa é Você pouco da contou história. um pouquinho a história, quer dizer, mas você estava vendo que havia uma diferença na história, Sim. na atuação, e você procurou, né? Sim, Por isso que ele sim. estava... Claro, a gente sabe que é Deus, né? Sim. Claro que sempre é o Senhor por trás de tudo, né? Mas vendo o movimento, esse trabalho, que coisa. Olha, eu realmente estou... Assim, me sinto de verdade, né? Como eu te falei, como eu tinha amizade lá com o Johnny, não sei o quê, então eu me sinto privilegiado de saber dessa história e saber do que se faz ainda, né? Essa possibilidade. Você está falando que vai uma equipe para lá, mas então agora eu estou vendo, ainda não tem capelão, né? Não. Os atletas estão indo de Cristo. Na realidade, são vários voluntários do Brasil, não atletas, que estão indo para poder cumprir o chamado de Deus, né? Que é ir pregar o evangelho a toda criatura, né? Então, a gente está indo, independente se você é atleta, se você não é atleta, a gente está indo. Se você tem um desejo de falar de Jesus, então você pode estar indo fazer essa viagem com a gente. Entendi. Que legal, mas isso é com a Conexão Voluntários em Campo, né? Aí a gente tem organizado, que é o pastor Marcos Grava, que é o presidente dessa organização. Então tem tudo a ver com esporte também. Não, agora eu me confundi. Marcos Grava é o presidente o vice-presidente da Atletas. Do Atletas de Cristo. Mas é o presidente da ONG Conexão Voluntários em Campo, que organiza essas viagens para esses países. Quer dizer, eu não vou para Israel, eu vou na Copa do Mundo para pregar o evangelho. Eu faço uma escolha na minha vida. Mas eu já fui para Israel também. Não, eu tô falando assim. Não, eu queria fazer uma viagem e tal, mas eu falei o seguinte, vou investir meu dinheiro, eu vou para as Olimpíadas, que eu gosto, mas é porque eu quero trabalhar como evangelizando, porque as pessoas estão lá, estão no estádio, as pessoas estão rodando, estão enchendo a cara, estou fazendo não sei o quê, tem todo tipo. Nós estamos lá para marcar o território e dizer, escuta, ó, deixa eu falar uma coisa importante para você, né? A gente tem... Eu tenho muitas histórias para contar nesses eventos. No Peru, quando a gente foi lá no Pan-Americano lá, chegou uma pessoa, a gente estava evangelizando na praça, a gente foi lá evangelizar. Camiseta, tal. A gente Colheres, vai todo uniformizado, todo para saber a equipe, né? Aí a gente estava evangelizando lá na praça, tinha muita gente.
E foi muito engraçado, a menina à noite, a gente sempre faz as reuniões à noite, né, para poder ver o feedback, o que pode melhorar, o que não pode. E aí uma menina pegou e falou assim, nossa, o que me chamou a atenção hoje foi que eu falei de Jesus para uma senhora e ela chegou para mim e falou assim, ela ficou assim com os olhos lacrimejados e falou assim, por que nunca ninguém me falou desse Jesus? E isso foi uma coisa que chamou a atenção. E é aqui do lado, né? Nós estamos aqui do lado. Mas assim, a gente encontra muitas pessoas que nunca ouviram falar de Jesus nessas viagens. Então, é uma oportunidade que a gente tem. A gente aproveita todas as oportunidades. A gente usa a linguagem também do livro sem palavras. Então, mesmo da PEC? Isso. É a mesma coisinha lá, então? A gente conta... Preta, tem vermelha, a missioneca, branca. Tem a missioneca que a gente leva, e a pulseirinha evangelística com as cores do livro sem palavra. E aí a gente dá para as pessoas e a gente conta e pergunta se a gente pode contar a história, o porquê que é tudo colorida. E aí é a oportunidade que a gente tem de falar de Jesus através das cores, né? E a gente tem tido muitas experiências, né, com isso. Então, se você tem um desejo de falar assim, mas eu não sei falar de Jesus, eu não sou missionária. Vocês não usam as 4 leis espirituais, não, né? Você lembra desse livrinho? Lembro. Mas se der, a gente usa sei lá, também. Dos meus primórdios. Era o livrinho 4 leis espirituais, era maravilhoso para te pregar o evangelho. 4 versículos e você caminhava naquilo objetivamente, né? Sim. Mas aí você pega e fala de Jesus. A gente encontra muitas pessoas que nunca ouviram falar de Jesus. A gente tem a oportunidade de falar com muitas pessoas mesmo. Que beleza. Agora, lá no Chile, a gente conseguiu evangelizar uma drag queen. Aí todo mundo fala assim, mas e ela continua? Não sei. Deus é que sabe. Deus colocou ela na nossa frente para a gente falar. Nós semeamos a palavra. Agora, a gente dá os nomes para o missionário local até para poder estar dando um acompanhamento, né? Que é o discipulado, que até o Luvian falou. Mas aí a gente sabe que a semente foi plantada e que Deus faz a obra, né? E aí tem algum tipo... Como é que vocês fazem Controle não é uma boa palavra. Vocês têm um retorno, vocês têm um jeito de... Às vezes isso... Porque vocês estão pregando. Sim. Ótimo. Sim. Graças a Deus, nenhuma crítica. Eu acho ótimo isso. Mas tem um... Porque, por exemplo, a Liga de Testamento de Bolsa Antiga e outras coisas distribuem, aí a pessoa dá um retorno, você manda para uma igreja local. Tem alguma coisa que vocês podem fazer nesse sentido? Você está lá no Peru, a pessoa está lá, escuta a palavra e daí? Você tem algum jeito de ser... continuar? Tem algumas pessoas que elas são do próprio país. Legal. Por exemplo, do próprio país. E da redondeza da onde a gente está dando suporte para o missionário local que faz a nossa logística. Tá bom. E aí, o que a gente faz? A gente pergunta se eles podem dar um nome ou telefone que aí a gente entrega para o missionário. Para quê? Para que ele entre em contato e dê continuidade no discipulado com a pessoa. Porque as nossas viagens são viagens de curto prazo. Claro, Então, a gente fala assim, mas todo mundo pergunta isso, né? Mas quem que dá continuidade? A gente tem esse controle para quê? Para a gente passar para o missionário local, para que ele dê continuidade ao trabalho, certamente, né? Na França você já tem alguns nomes que, se for preciso, vocês podem encaminhar pessoas para esses nomes. Sim. Algum missionário, nós sempre temos o contato nessas viagens, nós sempre temos o contato. Tem um missionário local, que aí ele vai falar para a gente onde a gente pode trabalhar, onde não pode, qual horário, como que está a segurança também, que é muito importante. O pastor Marcos Grava, ele preza muito a segurança do missionário, né? Então, e ele fez o curso e ele que dava esse curso também na Junta de Missões Mundiais. Inclusive, nós vamos ter um curso de segurança do missionário agora no mês de julho, que ele que vai estar dando também esse curso. Porque é muito importante, porque nós brasileiros, a gente acha que pode fazer tudo, né?
chega no local para fazer a mesma coisa que aqui no Brasil a gente faz. E não é. Tem alguns países que a gente tem que ter um certo cuidado para poder falar de Jesus, né? Eu já fui para país que a gente não podia falar no nome de Jesus. Aí nós tivemos uma vez um podcast aqui com uma missionária da Indonésia, talvez, não me lembro, de algum país. E esse podcast, não era nem eu não era o host, mas eu lembro dessa entrevista. Ela não pôde aparecer o rosto. Porque não, por causa da segurança dela. Se fosse voltar lá depois, era um problema sério, porque ela seria, no mínimo, proibida de entrar. Ela poderia até ser presa lá dentro. Aliás, se eu não me engano, essa mesma, depois, não por causa do podcast, ela foi... Descobriram lá no país e tal, e ela foi expulsa. Então, expulsa não pode voltar, né? Tem lá todas umas regras. Qualquer país, se é expulso, deportado, você não pode voltar para o país, né? E ela estava se preparando, dando um tempo aqui. É da nossa denominação. Então, essa pessoa, a questão é uma pessoa de uma denominação específica, não de um OM da vida, ou um Andes, qualquer coisa assim. E ela estava dando um tempo, porque foi um susto, ficou um tempo detida, e até risco de segurança pessoal, tal, enfim. E estava se preparando porque ela queria voltar, ela é missionária, mas ia para outro país, que aquele país ela está com o nome na lista negra. Não pode. Ela não passa pela fronteira, né? Realmente, o missionário, quando vai para país fechado para o evangelho, como a Indonésia, tem outros países também, acho que Marrocos é assim, tem alguma coisa assim tem vários países. E aí, tanto é que às vezes o missionário, por isso que tem algumas pessoas que têm o codinome dela, o pseudônimo. Porque ela não pode aparecer com o nome oficial dela, né? Porque quando ela chega no país, ela vai apresentar, então não conhece como missionária, né? Então, mas tem que ter muito cuidado mesmo com isso. O Luvian tem uma história para contar, né? Nós somos presos por proselitismo. É mesmo? Isso numa Paralimpíada ou não, numa ação, eu na época missionário de Atletas de Cristo, mais um irmão missionário da Ambassadors e um fotógrafo. Nós estávamos em 3, né? Nós estávamos vindo de uma ação, uma das viagens também, uma estratégia. Nós vamos aos países e ministramos clínicas de futebol. Principalmente nesses países fechados, né? Nós não falamos de Jesus por meio de princípios e valores cristãos. Então, numa dessas viagens, nós fizemos Espanha, Marrocos... Você entendeu o que ele falou, né? Você não vai lá para desobedecer a lei, para afrontar a lei, para você dizer assim, eu sou crente, vou falar aqui, está aqui minha Bíblia. Tal. Você vai e você dá você que está me escutando. Você dá o testemunho, é a sua vida, você está lá, você é uma pessoa que tem postura cristã. Muitas vezes o nativo pergunta, o que é, o que está acontecendo, qual que é a diferença, e aí que entra, não é isso? Sim, aquilo que você fala tão alto que eu não posso ouvir o que você diz. Né? Graças a Deus. E aí, durante esse percurso, nós fomos para a Síria, nós fomos para a Jordânia, e assim, viagens terrestres, e aí na volta, nós estivemos lá no campo de refugiados em Zaatari, lá no campo mesmo, aplicando clínicas de futebol. E aí, quando nós estamos retornando ali em Tel Aviv, eu fui ali recebido por... Eu até brinco, eu falo que eram os homens de preto, né? E eles foram bem específicos, falaram Lovian, eu falei sim, eles missionários de Atletas de Cristo. Eu falei sim. Já te perguntaram se era missionário de Atletas de Cristo. Porque naquela época ainda... até hoje ainda algumas coisinhas, se você coloca no Google, né, Lovian, aparece lá algumas... isso, aparece bastante coisas ali ligadas a Atletas de Cristo, enfim. E aí ele disse, você está preso por proselitismo. E aí ele mostrou as fotos de todas as nossas passagens pela Síria, pela Jordânia, Mas isso é Israel? Eu não entendi. A polícia de Israel prendeu você? Se apresentaram como uma polícia secreta. Entendi. E aí nós ficamos presos até que nós tivéssemos ali o nosso julgamento. E aí fomos acusados de proselitismo. Tivemos que pagar ali uma fiança, né? Foi pedrada ali a quantia. Não tínhamos R$1.
E aí toda a movimentação aqui no Brasil para que conseguisse levantar esse recurso, para que nós pudéssemos voltar. E aí a nossa liberdade ela foi considerada assistida até que nós pudéssemos sair ali do país. Então, uma experiência. Que isso acontecesse nesse contexto aí, porque diz que há uma certa liberdade religiosa em Israel para não que alguém te pegue lá por alguma coisa que você fez num país islâmico. E na Jordânia nós tínhamos passado ali pela Síria, Zátara, e nós ganhamos ali uma Bíblia em árabe e um turbante. E quando abriram nossas malas, eles diziam, né, falavam, você fala árabe, você não é brasileiro. Não, aí eles, poxa, mas você tem uma Bíblia em árabe e não fala presente. E a sorte era que o nosso turbante era o vermelho e branco. Se fosse o preto e branco, né, além de ser corintiano, também tinha a questão do Talibã. Né? Ainda bem que eu não sou corintiano. Mas eu sou e eu até queria o preto e branco. O meu a cor seria verde e branco, entendeu? E verde é a cor do Islã. Então, assim, são algumas das ações aí que, por meio do esporte, a gente tem acesso a esses países, né? A gente fala, o cristianismo, de uma certa maneira, tem... O lugar que se chama cristão tem uma série de defeitos e de erros e a maior parte dos países que chamam cristãos não são cristãos. É nome, né, vem lá da formação do país e tudo mais. A gente sabe disso. Mas, às vezes, as pessoas aqui não têm ideia de que existem lugares onde você simplesmente tem uma Bíblia dentro da sua mala, mesmo que você não esteja na rua com ela aberta falando para alguém, mas você tem uma Bíblia dentro da sua mala, já cria um obstáculo muito grande. Eu não sei como é que é, mas se o cara tem uma tatuagem de uma cruz no braço ou qualquer um símbolo cristão, é capaz de não conseguir passar na fronteira. Tem lugares do mundo, o cristianismo dá essa abertura, entre aspas, para as pessoas de outras religiões entrarem no seu país e falar. Mas você não tem essa abertura de falar naqueles países desses que aproveitam para vir. Isso é uma das tristezas que a gente tem. Mas está tudo escrito aqui, né? Na verdade, a Bíblia já conta isso. Não tem novidade nenhuma. Na verdade, está tudo escrito aqui. Como também está escrito aqui que quando o Senhor quer fazer a obra, Ele faz. Eu lembro dos começos do Contrabandista de Deus, né? Quando então o irmão André lá escreveu o primeiro livro, Contrabandista de Deus e tal. Uma das coisas que me marcou muito é que ele pegava as Bíblias escondidas para poder entrar na cortina de ferro, punha lá no carro dele, não sei onde. Aí um dia ele falou assim, peraí, se eu estou trabalhando para o Senhor, está errado ficar levando. Aí ele disse que começou a pôr as Bíblias dentro de caixa, mas põe no banco de trás do carro. E quando chegava na fronteira, ele disse... E entrava, o guarda olhava, via as caixas, não perguntava nada, eu entrava com as Bíblias, porque fala, eu estou escondendo embaixo do banco, abrindo não sei onde, colocando, acho que era um Fusca aquele dia, eu não me lembro, eu punha lá em não sei o que. Tá. Falei, não, peraí, é o trabalho do Senhor, se pegarem, tomaram, mas ele disse que quantidade de vezes que ele passou assim, que o Senhor foi cobrindo ele e entrava naquelas postos lá na Alemanha Oriental, não sei o que mais. Então, isso me marcou muito, que realmente, quando o Senhor faz a obra... É o que você fala, não posso pregar, não posso abrir a Bíblia, não posso distribuir folheto, mas eu vou lá com o meu testemunho. Eu vivo como cristão, as minhas palavras são conduzidas pelas minhas referências cristãs, e isso é um testemunho que eu dou. E se alguém vier conversar comigo, é uma coisa... Mesmo assim, você ainda pode ser acusado de proselitismo, né? Eu ouvi dizer que, não sei, eu fiz uma vez, trabalhei com uma missão entre os muçulmanos há muito tempo atrás, mas diz que o Corão pune com a morte quem é islâmico e se converte. Então, assim, é proibido você sair, largar o Islã. Uma vez que você é islâmico, você não pode mudar de fé, né? Então, de vez em quando é mais receptivo para um cristão, um budista, alguém pode vir aqui, mas se você é islâmico, se você converter, aí você é passivo de morte pela lei islâmica. Não sei, não me lembro, não sei onde está isso e tal. Mas são tarefas grandes, né? Paris, especialmente, ou você tem agnóstico, fala que é país cristão, mas a gente sabe, é um país totalmente... as coisas religiosas. Eu tenho um amigo que fez o seminário aqui em São Paulo e ele é pastor hoje da Igreja Reformada lá na França.
E ele me contou certa vez sobre as questões. A gente sabe, é cristão porque fala que é cristão. Eu tive tristeza de ir na igreja de Calvino, em Genebra, um culto, tive a oportunidade de ir lá. Aquilo é uma tristeza, você vê o padrão cristão. Quer dizer, não é só evangelizar pessoas de outras religiões, né? Às vezes é o cristão que está precisando escutar falar de Jesus outra vez, né? Que tarefa. Lídia, que coisa, nosso tempo está terminando, mas Deus te abençoe nessa tua caminhada. Amém. A Lídia tem uma outra história, e quando eu estava conversando, a Lídia foi provada por Deus de uma maneira muito forte, num momento muito difícil, mas eu já falei para ela que eu acho que nós vamos conversar sobre isso um dia, sobre consolo que vem da parte de Deus. Mas Deus te ajude na caminhada lá, que você seja abrigado pelo Senhor, que Deus te use, abra portas, corações e faça a obra. E quem sabe, Lovian, você consegue ir nessa outra coisa que é mais específica ainda, porque se você for conseguir entrar nessa área como capelão, você vai ter um acesso a coisas, por exemplo, que a Lídia não vai ter. Você vai ter certos ambientes ali que você teria um acesso especial. Esse teu programa que você tem lá na Transmundial, você também incentiva ou dá dicas de quem quer abrir um ministério de atletas na sua própria igreja? Não, eu entendi que não é Atletas de Cristo, é um trabalho pessoal dentro... Pode ser Atletas de Cristo, mas você também fala nesse programa seu de rádio? Sim. Inclusive esse programa ele tem a parceria também de Atletas de Cristo. Certo. Então nesse programa nós temos quadros, e um dos quadros a gente fala Atletas em Campo, conta também toda essa atuação da Missão Atletas de Cristo, de outras missões, parceiros como a própria FCA, o Ministério Esportivo americano e outras missões. Se você aí que está escutando a gente aí no podcast, no nosso Tel Media Cast, nós temos alguns outros trabalhos falando de Rádio Transmundial. Vale a pena você saber. Rádio Transmundial, lá, 60, 70, ela tinha transmissores potentes para alcançar o mundo inteiro, sempre com a mensagem da palavra. Tinha muita coisa em todas as línguas do mundo. Quer dizer, todas não sei, mas muitas línguas do mundo. E claro que hoje em dia, com streaming, com essas coisas, ela tem uma rádio que você acessa pela web, né? Então, você escreve lá, Rádio Transmundial, você vai descobrir. Você quer lá, segundo o Lovian falou para mim, o único programa esportivo que tem lá é ele quem cuida disso, né? Então, você pode entrar lá e, hoje em dia, pela internet, você joga lá Rádio Transmundial, você vai descobrir, vai poder escutar a rádio, poder ver. E se tiver um aparelho, provavelmente você vai poder também descobrir isso em ondas curtas, médias ou longas, sei lá qual que é, se ainda como é que funciona, mas é muito legal. Obrigado por você estar aqui. Obrigado por vocês virem para me contar essas histórias, algum pouquinho. Lídia, eu estou com um gostinho que a gente vai precisar um dia bater uns papos diferentes. Mas, de toda maneira, Deus abençoe vocês. Amém. E conduza na viagem. Quando começa a minha Olimpíada? Eu já não lembro mais. A Olimpíada começa agora em julho. Acho que é dia 26 de julho, se eu não estou enganado, que começa. Mas nós vamos para Paralimpíadas, a equipe está se preparando, só está acertando alguns detalhes com o missionário local de valores lá, para a gente já liberar a compra da passagem, né? Aí nós estamos prevendo de 27 de agosto a 8/9. Que nós vamos... Aí a gente aproveita também para trabalhar em outro país. Então, nós vamos primeiro para Madrid, evangelizamos lá e depois nós vamos até Paris para poder estar... É isso que eu ia perguntar quando você falou que você ia para a Paralimpíada, porque a Paralimpíada é sempre depois da Olimpíada, depois né? das Olimpíadas, sempre acaba uma e já a abertura da outra é imediato, aproveitando os mesmos equipamentos, tal. Enfim, equipamento no ginásio e tudo, então é isso. Mas Deus acompanhe vocês. Amém. E abençoe esse ministério que eu tenho muito respeito, consideração, realmente sempre tive muito valor. Você que está nos escutando aí, nós estamos no finalzinho, então veja, acompanhe-nos nesses podcasts. De repente você entrou nesse aqui, nunca viu outro podcast nosso,
Telmedia Cast, você pode acompanhar, tem muita coisa gravada. Você entra aí no aplicativo da Telmedia, baixa o aplicativo, é gratuito, você pode acompanhar, ver temas variados e nos ver nas plataformas de streaming todo, você pode nos acompanhar e ver muita coisa interessante. Espero que esse programa tenha sido uma bênção para você. Deus abençoe. Obrigado, gente. Quem sabe até uma outra vez. O Rian pode voltar depois para falar do trabalho que é feito lá na PIB, que ele nem chegou a falar. Seria legal falar sobre o trabalho dentro da igreja, e mais legal ainda, se você for na Paralimpíada, depois vocês virem aqui contando o que aconteceu lá. Aí nós vamos ter um programa especial para isso também. Até mais, gente. Até nos vemos outra vez.